versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por Cristo, por aquele que nos amou. Aquele que nos amou é o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 35, quando fala assim, nós podemos vencer o quê? Somos mais que vencedores contra o quê? Aí ele está falando, no versículo 35, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, lá no versículo 38, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós somos mais do que vencedores. Na semana passada nós falamos que somos mais que vencedores, dizendo assim, podemos vencer as preocupações. Essa foi a nossa mensagem da semana passada. Hoje eu quero convidar você para abrir lá no livro de Efésios. Vamos abrir comigo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Então já dá para saber o que nós vamos falar hoje. Nós podemos vencer, vencendo a raiva. Meus irmãos, olha, semana passada foi vencendo a preocupação. E quem é que não tem preocupação? E como é que a gente vence a preocupação? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. E vai adiantar o quê? A gente ficar preocupado, porque Jesus ensinou, com toda a sua preocupação, você pode aumentar em 5 minutos a sua existência, ou em meio milímetro a sua altura, mas não podemos, não dá. Então, a gente vai ficar preocupado igual. Agora, hoje nós vamos falar da raiva. Vamos ler o versículo aqui, capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. O mesmo assunto aqui, versículo 26 e 27, está dizendo para você se irar, mas não pecar, que você não deve ficar irado até que o sol se ponha, Cuidado para você não dar lugar ao diabo. Então, irmãos, a gente vai tentar aprender algumas coisas aqui. Vencendo a ira, então, versículo 26 diz: irai-vos. É isso mesmo que você está vendo aqui. É exatamente isso que Deus está falando na sua palavra. Ele está dizendo: fique com raiva. Estranho, Eu sei que você pode estar achando estranho, mas é exatamente isso que está escrito aí. A gente não tem jeito de fazer outra coisa a não ser dizer, Deus está dizendo, fique com raiva aí, fique irado, porque a palavra de Deus está dizendo. Agora, o que Deus está querendo dizer não é para você ficar irado. O que Deus está querendo dizer é que o ser humano, ele vai ficar irado. O que Deus está querendo dizer é que é impossível uma pessoa, nessa sua existência, por mais paciente, calma e tranquila que ela seja, que não vai chegar o dia em que ela vai entrar em erupção, e ela vai ficar com raiva, ela vai ficar irada. É nesse sentido que está escrito: fique com raiva,
Ele está dizendo assim, ó, fica com raiva, mas não peque. Né? É isso que ele está querendo nos ensinar. Nos ensinando que, infelizmente, os seres humanos, como nós falamos na semana passada, né? Ele tem preocupação, não tem preocupação? É natural do ser humano a preocupação. É natural do ser humano sorrir quando ele está feliz. Se ele está feliz, ele vai sorrir. É natural do ser humano ele ficar triste, né? Quando acontece alguma coisa, um problema assim, então ele vai ficar triste. Agora, como é que Deus vai falar assim para você? Não, você nunca fique triste na sua vida, nunca fique feliz na sua vida. Você não vai ouvir dizer uma coisa dessa. Deus está dizendo assim, olha, não vos entristeçais, é diferente, né? No sentido para você não ficar numa vida de tristeza, né? Da mesma forma que ele está falando, olha, nós seres humanos, nós estamos sujeitos a esse sentimento, que é um sentimento, né? Infelizmente é um sentimento, é o sentimento de raiva, tá? Então Deus está dizendo, olha, você vai ficar, não tem jeito, você é um ser humano, né? Você vai ficar irado. Sabe que é uma das primeiras coisas que fica aparecendo na Bíblia, né? É a ira. Não sei se vocês perceberam, porque ali no capítulo 4 você já vê a ira, né? E aonde você vê a ira? Caim, vão lembrar? A ponto do semblante dele ficar descaindo e ele ficar ali todo borracho. Ele estava com ciúmes. Ciúmes era uma coisa ruim, né? E os ciúmes levam a esse ódio, a essa raiva, a essa ira. Então, a primeira pessoa mesmo que você vê que ira, com raiva, né? É o Caim, está lá na Bíblia. E não somente isso, irmão. Você vê aquela situação dos judeus, por exemplo. Os judeus tinham a situação em que quando Jesus falava alguma coisa que eles não gostavam, eles ficavam com raiva de Jesus. Não sei se vocês lembram disso, né? Em muitas ocasiões, eles ficaram com raiva de Jesus. Por exemplo, né? Lá no capítulo 8, ele disse assim, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, ele era a verdade. E ele continuou falando outras coisas sobre salvação nele, na pessoa dele, dizendo que ele era Deus. E aí, foi o ponto de eles pegar a pedra de raiva que eles estavam e querer atirar as pedras em Jesus. Bom, em Jesus eles não atiraram pedras, mas pouco tempo depois, esses mesmos judeus apedrejaram Estevão no Rio de Atos. Por que eles apedrejaram Estevão? Antes de apedrejar, diz que eles foram consumidos pela raiva, eles foram consumidos pelo ódio. Estava tendo uma disputa, olha só como é que nasce a raiva, ninguém estava com raiva, tá? Ninguém estava com raiva, nem o nada estava com raiva. Aí eles começaram a discutir com Estevão. E o Estevão começou a vencer aquela disputa verbal, porque ele estava com a palavra de Deus. Estar com a palavra de Deus é ser irresistível. Essa é a questão. E aí então ele começou a contar e dizer que eles são pecadores. E quando as pessoas se ofendem, elas ficam com raiva. E é por isso que eles pegaram pedras, foram lá e atiraram pedras até que ele morresse. Então o que é isso senão a ira sendo solta, a ira desenfreada, Deus está querendo aqui dizer para nós, olha, infelizmente o ser humano, ele sente raiva. Agora pergunte para você mesmo, se você, nem pergunte se você teve raiva algum dia, né? Pergunte a última vez que você ficou com raiva, correto? Agora, se você torce sua mão, você vai ter raiva toda semana. Não tem outra solução, né? Só a raiva. Estou brincando. Mas, deixa eu dizer uma coisa, né? É um sentimento tão comum, mas é tão comum que Deus está falando assim, virai. É o que Ele está dizendo. Vocês estão lembrados que Jesus um dia chegou no templo? E quando Ele chegou no templo, Ele viu o pessoal vendendo as coisas do templo. O templo não é lugar de vender as coisas. Olha, nós já estou aqui desde 1900
Eu nunca fiz nada, mas eu nunca tive coragem de fazer aquele negócio que ele fala, né? Rifa, né? Sorteio, essas coisas. Eu nunca fiz uma coisa dessa, porque eu acho que a igreja imagine Deus fazendo uma coisa dessa. Então, é o lugar onde Deus deve ser amado, adorado, exaltado, lido, grito, né? Então, esse é o lugar da igreja. Por isso, aqui, né, você vê, quando tem uma disputa, quando tem alguma coisa, vai nascer a ira, vai nascer o ódio. E Jesus, ele andando lá, há pouco tempo, o pessoal estava vendendo galinha, estava vendendo porco não estava, né? Estava vendendo cabrito, estava vendendo bezerro, estava vendendo ovelha, passarinho, né? Estava todo mundo vendendo as coisas lá, né? Para fazer sacrifício. Agora, está tudo bem, eles tinham que levar um sacrifício, né? É certo que eles tinham que levar um sacrifício, mas vender dentro da igreja, lá dentro, o Senhor Jesus já pegou na hora, né? Pegou um chicote, a Bíblia diz que a ira do Senhor, né? O zelo pela casa do Senhor, deixou ele assim, consumido. E ele pegou aquele chicote e expulsou aqueles animais, né? E disse: não faça a casa do meu pai um mercado. É a palavra original que está escrito isso. Não faça uma casa do meu pai em um mercado. Meus irmãos, ele se ouça se você for pensar, tá? A ira é um sentimento. Entre o sentimento e o pecado existe uma diferença. Da mesma forma que a preocupação e o pecado da preocupação. De repente você não estava esperando, você não tem como controlar o sentimento da ira, sabia disso? O sentimento, você sentir a ira. Veja só, você chega na sua casa, quando você chega na sua casa, você descobre que levaram tudo que era seu, né? Levaram a sua TV, levaram o seu gás, levaram a sua brinquedo, batata, levaram o seu sapato preferido, pegaram o seu carrinho de infância que era lá, não sei de quanto você estava guardando já faz 50 anos, né? O que você vai sentir? Você vai sentir raiva, não, você vai sentir ira, né? Então não tem como você controlar. Às vezes a pessoa fala uma coisa, acontece alguma coisa, então você não pode controlar, dizer assim: eu não quero ficar com raiva nunca na minha vida. Não. Você é um ser humano. É a mesma coisa que dizer assim: eu não quero ser feliz nunca. Não, alguma coisa vai te deixar feliz. Eu não quero sentir tristeza nunca na minha vida. Não esquece isso, porque um dia você vai ficar feliz. A raiva é a mesma coisa. É um sentimento. Por isso que Deus está dizendo: irai-vos. Está certo, irai, mas ele diz assim: não pequeis, não pequeis. Jesus, ele nunca pecou. Então aquele zelo que consumiu não permitiu, ele não ficou com ódio das pessoas, ele não ficou com raiva, ele não bateu em pessoas, ele só pediu que eles se afastassem de lá e fez uma cara fechada para todo mundo lá, né? Você ficar bravo com seu filho não é pecado. É pecado? Olha, o pai ficar triste porque o filho está fazendo mar? Não. Como é que ele vai corrigir o filho? Com muita alegria, né? Que legal, meu filho fez uma bagunça, tá, vou ficar uns tapas, né? Não é assim que funciona. Você tem que corrigir ele com amor. Mas a pessoa, antes de corrigir, ela tem aqueles sentimentos de ira, né? Por isso, então, primeiro a gente tem que aprender isso. A ira, ela é um sentimento natural do ser humano. Agora, o que Deus está dizendo? Vamos voltar para ele, para Efésios capítulo 4. Vamos lá, Efésios capítulo 4 e versículo 28. O que Deus está dizendo aqui, 26, é que você vai ensinar, mas ele está dizendo: irai-vos e não pequeis, não peque quando estiver com raiva, né? Você fica irado, mas aí você pode pecar por conta disso. E é esse pecado que Deus
Deus, Ele quer evitar na sua vida. Ele quer evitar esse pecado que vem da ira, que vem da raiva, né? Então, lide com sua raiva, com sua ira, com seriedade, né? Eu não posso controlar o que eu sinto, mas eu posso controlar como eu vou lidar com aquilo que eu sinto. Aí é que está, né? Como eu vou lidar com a minha preocupação? Como é que eu vou lidar com até a minha alegria? A minha alegria pode ser a tristeza de alguém. Sabia disso? A sua alegria pode... Até a sua alegria você tem que aprender a lidar com ela. Vamos dizer que você está ali, duas pessoas, um votou no candidato, outro no outro. Os dois sabem que não é, né? Aí você, o candidato, ganha. Dependendo de como você expressa a sua alegria, você está cometendo um pecado. Você faz um desaforo com a pessoa. Então você tem que ter cuidado, até com a sua alegria. Imagine, né, com a ira. Nós devemos saber lidar com a nossa vida. É o que Deus está querendo ensinar. Olha, irai-vos, mas, olha só, não deixe a raiva te controlar. Não deixe a raiva te controlar. Nós vamos abrir a Bíblia em dois versículos. Primeiro é Salmo, capítulo 37. Salmos, capítulo 37, e versículo 8. Salmos, capítulo 37, e versículo 8. Vamos lá. Salmos, capítulo 37, e versículo 8. Deus está dizendo: abandone a ira, abandone. Abandone o furor. Então abandone a ira e abandone o furor. E o que mais diz o versículo aqui? Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Ou seja, não permita de forma alguma que esse mal ele te controle. Que este mal, que essa ira te controle. Olha aí, né? Tem uma outra tradução. Quem tem uma tradução diferente da minha? Alguém tem uma tradução diferente da minha? O que está escrito na sua Bíblia? Né? Está diferente? Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não fiquem impacientes, porque certamente isso vai acabar mal. E não é assim que acontece quando a gente não controla a ira, né? A ira vem. Aí eu não controlei a ira. Aí como é que acaba o versículo aí, Andrezinho? Não te impacientes, porque isso vai acabar o quê? Isso vai acabar mal. Olha que coisa interessante, que versículo maravilhoso é esse versículo, né? E se você não controlar a sua ira, alguma coisa vai dar ruim, não é assim? Vai acabar mal. O próximo versículo é no livro de Provérbios. Você pode ir aqui, né? Provérbios capítulo 14, e versículo 17. Provérbios 14, 17. Diz assim: o que se ira à toa acaba fazendo o quê? Doidices. O que se ira à toa acaba fazendo doidices. Então veja só, no versículo dos Salmos, ensina para nós que se nós não controlarmos a nossa ira, não vai acabar bem, vai acabar mal. Aqui está dizendo assim, olha o que a pessoa faz quando ela deixa a sua vida ser tomada pela ira. Quando a ira controla a pessoa e a pessoa não controla a ira, ela vai fazer doidice. Alguma coisa, olha, você vai machucar alguém, acontece muito, né? Acontece muito isso. Uma pessoa irada ir lá e cometeu uma agressão, né? Eu vi na internet uma vez, né? Pessoas estavam discutindo no posto de gasolina, e aí então um foi lá para dentro do carro, né? O outro também foi para dentro do carro dele, e aí cada um saiu, e um era bem mais forte do que o outro, e aí foi lá para dar uma estrangulada no camarada que era mais fraco. O camarada que era mais fraco estava armado, já deu um monte de tiro e matou o camarada.
Bom, os dois só estavam irados. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eles permitiram que a ira controlasse a vida deles naquele momento. Olha aqueles dois, olha aí, né? A ira, ela dominou em vez de ser dominada. Então, aprenda isso. A nossa primeiro ponto, a ira é natural do ser humano, infelizmente. Segundo, você precisa controlar a ira, porque se você não controlar a ira, ela vai controlar a sua vida. É preciso aprender a controlar. Então, se você está com raiva, cairá, é hora de você não falar. É isso mesmo. Fale o menos possível. Né? É hora de você não xingar, não brigar, não jogar nada fora. Né? Por quê? Porque a ira descontrolada machuca, a ira descontrolada faz uma pessoa perder o emprego, né? E faz uma pessoa, né, até cometer um assassinato, como eu citei de exemplo. Né? Então, aprenda a controlar ela. Tem um outro versículo, está em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Agora veja a diferença. Nos tempos antigos, uma pessoa um grande guerreiro, uma pessoa valente, tinha muito valor, sabe? Ser um conquistador, e essas pessoas tinham muito valor. Mas olha o que está escrito aí nesse versículo aí. Provérbios capítulo 16 e versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o que é poderoso. É melhor você aprender a se controlar do que você ser uma pessoa poderosa. Geralmente as pessoas poderosas desse mundo acabaram muito mal. Como é que foi o fim do Hitler? Como é que foi o fim de Che Guevara? Como é que é o fim desses grandes homens valentes? Como é o fim deles? São mortes cruéis e violentas. Então é melhor você tardar em dar-se do que ser um homem poderoso. Olha a continuação do versículo. O que controla a sua ira, ele vale mais do que aquele que conquista uma cidade. É muito melhor você conquistar o seu próprio corpo, dominar o seu próprio corpo, a sua mente, o seu coração ali que está ardendo de ira, você conseguir se controlar, tendo domínio próprio, do que você ser um conquistador de cidade. É o que a Bíblia está dizendo. O Joabe, ele era um amigo da onça, mas ele era um conquistador de cidade. Ele era um homem que ele conquistou Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia. Um grande guerreiro. Como é que ele morreu? Ele morreu de morte na vida? Não. Ele morreu de morte matada. Sabe? Porque na vida dele, ele não aprendeu a controlar a ira. Ele matava as pessoas sempre a traição. Porque estava com raiva das pessoas. Uma vez teve uma guerra, o irmão dele foi lá brigar com o outro lado, apanhou e morreu. Aí o que ele fez? O camarada foi cumprimentar ele, sabe? E ele matou o cara à traição. Né? O que matou o irmão dele foi lá a traição. Né? O outro também, ele ficou com ciúmes porque o Davi deu um cargo melhor para o outro, e para ele chamou o camarada do lado, vem cá, eu quero te dar um abraço. Ele abraçou com a faca. Que amigo, hein? É o segundo que ele mata a traição. E o filho do Davi, coitado, estava correndo, coitado não, também não era muita coisa que presta, né? Mas correndo, né? Ele ficou com o cabelo grudado lá naquela árvore e falaram para ele: olha, o rei não quer que mate o filho dele, não. Eu vou matar, foi lá, matou, assim, sabe? Então, um homem desse aí, ele nunca controlou a sua ira. E ele morreu desse jeito, ele morreu à base de espada. Tem uma espada fere, uma espada será ferida. Agora, veja só, é preciso aprender a controlar a ira. Né?
É preciso aprender a ignorar a ofensa, não agir tipo olho por olho, dente por dente, né? Tem pessoa que é assim, né? Assim, eu vou sendo na base do olho por olho e dente por dente. Esse vai perder bastante dente, né? Um dia alguém estiver no dente dele, o olho dele vai estar saindo de outro, né? E é aquela criancinha, né? Uma criancinha de 1 ano puxando o cabelo do irmãozinho dele fala, mãe vai, o que está acontecendo, irmãozinho? Está puxando o cabelo, está doendo, né? Mas irmãozinha, ela só tem 1 ano, tadinha, né? Ela não sabe que dói. Aí a mãe vai arrumar a cozinha, né? E daqui a pouco é o nenê que está chorando. O nenê chorando. O que aconteceu, irmãozinho? Agora ela sabe que puxar o cabelo dói. Puxou o cabelo, tadinho. Isso é olho por olho, de dente por dente. Não adianta. Um moleque desse vai crescer, alguém vai puxar o cabelo dele até cair o cabelo da próxima. Então você tem que aprender a se controlar. Eu tenho que aprender a me controlar. Né? Provérbios 19:11. A prudência do homem faz ele reter a sua vida. Né? Um homem sábio retém. O que é reter? É aprender a se segurar. Conte até 10. Não, 10 estava lá. Conte até 1000. Né? Conte até você puder. Olha o que diz aí. Versículo 11. A prudência do homem faz reter a sua vida. E é a glória sua o passar por cima do desafio. A coisa mais gloriosa que existe no ser humano. Entre uma discussão entre seres humanos, é a pessoa passar por cima da ofensa. É o que está escrito aí, olha lá. É a sua glória o passar por cima da ofensa, da injúria, da transgressão. Pai, perdoa, porque eles não sabem que eles estão. Deixa para lá. Deixa para lá. Não tem que se defender assim, não. Né? Deixa para lá. Agora, você deve tratar a sua ira, você deve livrar, ou seja, lidar com a sua ira de forma imediata. Vamos lá, vamos voltar para o livro de Efésios, capítulo 4. Então, a ira é natural, infelizmente, né? Não pegue quando você ficar irado, há possibilidades, você tem que se segurar para você não cometer o pecado, correto? Agora, para que isso aconteça, olha o que está escrito aqui, capítulo 4, e versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É apenas uma forma de dizer, tá? É uma forma rápida de dizer assim, olha, você tem que tratar o problema de uma forma mais rápida que você puder, né? Vá lá, trate o negócio, né? Não permita que o ódio tome conta, né? Rapidamente tente resolver, né? Porque a pessoa pode pensar assim, né? É antes do pôr do sol. Tem coisas que você não vai conseguir resolver antes do pôr do sol, não é verdade? E tem coisa que demora muito, né? Lá no Alasca tem um dia lá, né, no ano que dura 82 dias de sol. Não é que não tem noite, é 82 dias. Então, se você tiver no Alasca, você tem 82 dias para ir lá e para resolver a questão. E lide, né? Lide com a sua raiva. Deus está dizendo assim: lide com a sua raiva antes que ela se transforme num monstro que vai destruir a sua vida, que vai destruir as pessoas que estão ao seu redor. É isso que ele está dizendo. Lide antes que ela crie, né? Ele realmente vai lhe dar, vai te dar muito problema, né? É como aquele casal que pegou, ninguém falava com ninguém mais, ficar muito tempo sem falar, né? E ele sabia que ele acordava tarde, tinha que pegar o avião mais cedo, 5 horas da manhã, e ele sabia que a esposa acordava cedo, não tinha problema nenhum. Então ele colocou um bilhete assim, né? Como escreveu lá: precisa acordar às 5 da manhã,
porque não, né? Escreveu certinho. Tá bom, né? Ela leu, né? Deixou lá para ela ler. E ele acordou 9 horas da manhã. Acordou, ficou bravo. Foi gritar, quando ele foi gritar, tinha um bilhete lá na cama dele. Já são 5 horas da manhã, acorde. Tá certo, né? Ele não falou com ela. Ela fez a mesma coisa, né? Mas um está irado, o outro está irado. Quem que sai perdendo? Todo mundo perde. Ele perde. Ela perde também. Ninguém ganha. Olha, veja só, né? Você precisa tratar como Deus está dizendo. Imediatamente. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, não me lembro o que foi. Mas foi uma mensagem, né? E diz que a ira, a raiva, né? É que nem cartão de crédito, que nem agiota, né? Só cresce. A dívida só aumenta. A dívida só cresce. Você emprestar um dinheiro no banco, você nunca faça isso na sua vida. Se você emprestar, é 10 meses de pagamento. Ele não quer que você pague. Ele sabe que você tem uma casa que vale 200. E aí ele não quer que você pague 20, porque em menos de 6 meses, o 20 já vai virar o quê? Vai virar 200. E aí ele vai querer a sua casa. Pronto. É assim que esses agiotas, eles ficam ricos. E o cartão de crédito, né? Quando você faz uma conta, ele só quer que o negócio vai virar uma volta, você, ai, que monstro é esse? Esse é o monstro da ira, meu filho. A ira faz isso, igualzinho. Só aumenta, não vai abaixar, né? E aí vem a pergunta, por que é tão importante lidar com a raiva, né? E porque se você não lidar com ela, ela lida com você. Se você não controlar ela, né? E tratar dela espiritualmente, então fisicamente ela vai cuidar de você. Ela vai te deixar machucado, ela vai acabar com a sua saúde, ela vai acabar com a sua alegria. É a maior ladrona que existe, é a raiva. Ela vai acabando com tudo que você tem. Acaba com o seu relacionamento com a família, acaba com o seu relacionamento com os amigos, você vai ficando doente, né? Ataca o seu sistema digestivo, ataca o seu sistema nervoso, ataca o seu sistema cardíaco, você vai ter um infarto. Quantas pessoas morreram infartadas de raiva? Né? Então, se a gente não lidar com a raiva, se a gente não lidar, controlar, como a Bíblia está dizendo aqui, né? Ela vai acabar com a gente fisicamente, a gente vai sofrer, né? Agora, uma coisa é certa, irmãos, a Bíblia ensina isso também, né? Por exemplo, se você sabe, alguma coisa te deixa sempre irado, uma coisa que vai te chateando, vai te aborrecendo, afasta, né? Melhor você afastar. Olha, se você tem um trabalho, aquele trabalho, você vem com raiva todo dia vem depois, você ore a Deus, peça para Deus para você poder se livrar daquilo, né? Se livrar daquela situação. Você está numa classe onde está só a pessoa que faz raiva para você e coisas desse tipo. Ora, se acontecer alguma coisa, tem uma mudança, né? Para você se afastar, tenta mudar de classe, tenta ir lá para a diretora, fala, olha, estou morrendo de raiva, vamos no parque aqui. Não estou conseguindo nem controlar a minha vida, né? Porque realmente essas situações elas acontecem. Mas tem que ter cuidado, né? Se afasta. Olha o Davi. O Saul, ele criou uma ira e ele não controlava. O Saul é outra pessoa que não conseguia controlar a ira dele. Ele estava ficando nem maluco, nem doido, sabe? Começava a ver coisas, começava a ver demônio, sabe? A ira estava acabando com a vida dele. E aí ele perdeu completamente o controle. O Davi, por exemplo, né? Foi lá, estava tocando para ele, e ele sabia que Deus tinha ungido Davi como rei. Ele pegou lança assim e ele quis matar o Davi, né? Então ele não conseguia controlar as coisas. E quando Davi ele matou o Golias, e aí então as moças cantaram que ele tinha matado 10.000 e o Saul só matou 1.000, aí ele ficou muito irado e começou a perseguir o Davi
por 10, talvez até por mais de 10 anos, ele perseguiu Davi todo dia. Veja o que a ira fez na vida de Saul. Destruiu ele completamente. Como tudo podia ser diferente. Já falei isso para vocês, né? O Davi era apaixonado pela filha do Saul. E o Saul, a filha do Saul, apaixonada por ele. E aí ele é o rei, correto? Se minha filha casa com um homem que Deus ungiu como rei, na outra geração, quem vai ser rei? O filho dele. O meu neto. Que é filho da minha? Não pensa, né? A pessoa não consegue pensar. Deus me desprezou. Eu amo a Deus, mas depois que Deus fala uma coisa, pronto, acabou, né? Então agora eu vou abaixar minha cabeça. Davi vai acabar sendo rei depois que eu morrer, mas depois o próximo rei vai ser a minha família novamente, né? Então, meus irmãos, a ira não permitiu. A primeira coisa que ele fez com ira foi pegar e não deixar a filha mais velha casar. Segundo, a filha mais nova depois casou com ele, ele foi lá, roubou a filha mais nova de Davi, né? E deu para outro homem, fez ela casar com Deus. Olha o que a ira faz. Como a ira destrói a pessoa. Como é que ele morreu? Ele morreu atormentado. Numa noite que ele morreu, ele não queria comer, ele não queria nada. Quer dizer, a ira oculta a vida do Saul. Foi a ira que estava com o ciúmes que levou a essa ira, né? Então tem que ter cuidado. Aí Davi, ele se afastou do Saul, ele se afastou dessa ira toda. Ele tem que se afastar disso, assim, né? Mas para onde que ele foi? Ele não fez certo. Ele saiu dali, mas ele foi viver lá no meio dos filisteus, e Deus não ficou contente com isso. Vou me afastar, né? Vai para onde? Onde você vai? Olha o Elias. Eu também vou me afastar da ira da Jezabel, né? E pegou, e foi para onde? Foi lá no meio da caverna, e Deus mandou ele sair de novo, né? Porque ele também estava errado. Olha, Jesus, quando todo mundo queria apedrejar ele, todo mundo xingava ele, ele se afastava, algumas vezes ele se afastava. Ele ia para onde? Para um monte fazer oração. Olha, então se afasta. Se você quiser se afastar, tem coisas que te faz mal, então se afasta, mas se afasta para buscar Deus, não para piorar uma situação, entendeu? Porque nessa de se afastar, a pessoa se afasta de coisas boas, maravilhosas também. E isso não é bom, isso não vai dar certo, né? Lide completamente com a sua vida. Vamos terminar. Aqui no versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não dê oportunidade ao diabo. O diabo é real e ele mora ao lado da ilha. Ele é vizinho, né? E ele não vê a hora que a pessoa fica muito irada para ele tomar posse naquela vida. Por que vocês acham que uma pessoa vai com ira e mata a outra? Espanta, né? Por quê? Porque destrói tantos relacionamentos. Satanás, ele entra, olha, não deis lugar ao diabo, porque a ira é o jeito mais fácil do diabo dominar a vida de uma pessoa. Aí, quando você tem ódio de uma pessoa porque ela fez um mal para você, quando você faz isso aí, olha lá, você vai lá, quer que a pessoa morra, não, calma, né? Não é assim, melhor você passar um pouco, tá? Se não tem nada de bom para falar, você fique quieto, tá? Tente controlar a sua ira, tente controlar a sua raiva. Por quê? Porque o diabo está de olho. Ele quer que você fique com muita raiva porque aquela pessoa fez um mal para você, para ele te dominar. Ele quer pegar, né? Então, meus irmãos, se não lidarmos com a raiva, o diabo, ele vai fazer isso por nós. Então, ele vai saber aproveitar aquela ira, vai para dentro e vai dizer, agora eu comi tudo aqui, né? E vai fazer de tudo para te destruir. É a munição que ele precisa para destruir uma vida, mesmo de crente.
Você quer ver uma vida de um crente destruída? É quando ele é tomado pela ira. O diabo domina essa pessoa completamente. Destrói completamente essa pessoa, sabe? Não fez isso com Caim? O Caim, antes de ele ficar irado, ele estava fazendo o quê? Ele estava numa bagunça? Ele foi fazer bagunça com Caim? Não. Ele estava onde? Ele estava cometendo quantos pecados? Não, ele foi fazer um sacrifício para Deus. Vocês estão lembrados disso? Ele estava tentando buscar uma comunhão com quem? Uma comunhão com Deus, sem sangue. Sem sangue não tem jeito. Sem derramamento de sangue não tem perdão. Deus queria ensinar isso para ele. Agora, ele saiu ali seria da igreja, do altar, e ele saiu com raiva. E aí ele permitiu que o diabo controlasse todas as suas ações. Deus falou: vai lá, rapaz, faz a coisa certa, e eu vou me agradar de você. Entrou por aqui, saiu. Ô Abel, vamos dar uma voltinha. Tem um lugar lá na floresta que você não conhece. Qual lugar? Você vai descobrir. Vai dar tempo. Tem um lugar lá que você não conhece. Vamos lá, levou ele para a floresta, sei lá, pegou uma pedra de pau, ou enforcou com as mãos, mas matou e morreu. Não é coisa de Satanás? Não, pastor. Porque a Bíblia fala que é. Matou o seu irmão porque ele era do maligno. Por isso, o diabo tomou conta da vida dele por causa da ira. Então, o diabo é real e ele mora ao lado da ira. Se você não controlar a sua ira, ele controla a sua vida, ele controla você. Como eu posso lidar completamente com a raiva? Paciência e uma palavrinha mágica que se chama, começa a ter perdão. Vamos voltar em Efésios para a gente terminar? Aqui. Quando ele está tratando do assunto, se você pegar todo o texto do capítulo 4, você vê que está falando aqui que um homem nascido de novo, ele precisa ter uma nova vida. E aí, olha só, no versículo 30, diz assim, 29, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, todo xingamento, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Como? 32. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Como Deus vos perdoou em Cristo. Essas três palavras: benignidade, misericórdia e perdão. Para o segredo da gente vencer ainda, benignidade é diferente de bondade, para você querer o bem da outra pessoa. Bondade você pode fazer uma sopa para alguém, mas não quer dizer que você quer o bem. Benignidade é você querer o bem da outra pessoa. Misericórdia é você colocar o seu coração na miséria. E aí você tem a outra palavra que é perdão. Bom, eu não preciso explicar para vocês. Você realmente vencer Cristo Jesus, a sua vida, perdoar. Deus é mais, assim que a gente tem que falar. Amém?